Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Débora e eu sou professora de Geografia. Hoje nós vamos estudar o choque de civilizações no mundo contemporâneo. Este conteúdo faz parte aí do terceiro ano do ensino médio, tá bom? Então vamos lá? Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são civilizações. Então, o que são civilizações? São práticas culturais, são um conjunto de características que identificam aí determinada organização social em seu tempo e espaço, também identificam o estágio de desenvolvimento tecnológico e científico que integram a cultura de uma sociedade, Então, temos aí aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Vamos começar falando sobre o choque de civilizações. O que vem a ser choque de civilizações? Após aí o processo, que o mundo chegou no pós-Guerra Fria, a nova ordem mundial fez o termo choque de civilizações se destacar no mundo. Nós já falamos em outras aulas sobre a questão aí da Guerra Fria, sobre o capitalismo versus socialismo, sobre essa questão da disputa entre Estados Unidos e Rússia, Então, os Estados Unidos eram aí quem detinha o poder financeiro, todo o capitalismo, e a Rússia, ela estava aí mais na questão do socialismo, tá? A nova ordem mundial, ela teve o seu uso fortalecido aí na década de 1990 e trouxe aí uma presença, de uma configuração geopolítica internacional das correlações de força e poder entre os Estados nacionais após o fim da Guerra Fria, tá? Um pouquinho sobre capitalismo e socialismo, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha, Então, o capitalismo, ele tinha aí como principais características o estabelecimento do domínio dos meios de produção, como fazendas, indústrias, comércio e serviços pela iniciativa privada, controle do mercado, que era desempenhado pela livre concorrência e competição, altos investimentos designados ao desenvolvimento dos setores produtivos provenientes aí de capital privado. A sociedade era dividida em classes, com um grupo denominado elite ou burguesia, que controla os meios de produção, e um grupo denominado proletariado, que é formado por pessoas que trabalham para os donos dos meios de produção. No socialismo, nós temos aí o controle dos meios de produção pelo Estado, monopólio do Estado, direcionamento de investimentos provenientes de órgãos estatais, e não havia distinção de classes, então todas as pessoas são donas dos meios de produção. Aqui nós temos um mapa que marca aí o fim do mundo bipolar e o declínio do socialismo, então vocês podem ver aí onde está contornado em vermelho, nós temos a influência dos Estados Unidos, quase no mundo inteiro. Depois nós temos aí a influência dos Estados Unidos e a influência da Europa. E aqui no cantinho também aí na Ásia, nós temos a influência do Japão, tá bom? A nova ordem mundial, como eu já falei, ela teve aí um fortalecimento na década de 90, tá? E ela corresponde à presença de uma nova configuração geopolítica internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais após o final da Guerra Fria e a introdução dos blocos econômicos, que nós também já tratamos em outras aulas. Civilização. Esse conceito ele foi amplamente discutido na história da humanidade e, para Samuel Phillips Huntington, a civilização nasce, desenvolve-se e expande-se para fora do seu berço, podendo sobreviver ou desaparecer com o decorrer do tempo e no espaço. Por essa razão, ela é uma entidade cultural e não se restringe ao seu local de origem. Temos aqui um mapa do choque das civilizações. E aqui nesse mapa, nós vemos bem dividido aí, em cores, o mundo ocidental aqui em vermelho, que abrange toda essa área aí da América do Norte, e Canadá,
Europa. Depois nós temos o mundo ortodoxo, né, que está aqui nessa região. Enfim, temos aí a América Latina em verde, né, que são as áreas maiores desse choque de civilizações. Todo esse material vocês vão receber no roteiro número 5, tá, pessoal? Continuando aqui, falando sobre as civilizações, Edward Said, nascido em Jerusalém em novembro de 1935, foi um dos mais importantes intelectuais palestinos e ele se destacou aí como crítico literário e ativista político e social da causa palestina no conflito Israel-Palestina e na causa árabe de um modo geral. Choque da Ignorância, que foi um artigo que ele publicou, né, ele apresenta aí oposição ao choque de civilizações, que foi apresentado pelo Huntington, né, no qual ele mostra outros olhares sobre essa proposta, né. Então, segundo Said, ele desconsidera a dinâmica e o pluralismo dos grupos humanos. Ele acredita que as civilizações não apresentam identidades monolíticas fechadas. Falar agora um pouquinho sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Os conflitos entre Israel e Palestina, eles são travados aí desde a década de 1940 e remontam ao surgimento do movimento sionista, que defendia a fundação de um Estado judeu na Palestina ao longo do século XX. Teve aí uma série de conflitos, né, como a Guerra dos 6 Dias, e atualmente, os palestinos são obrigados a viver em condições bastante ruins. Temos aqui a Guerra dos 6 Dias, né, que no primeiro dia, que foi uma segunda-feira, dia 5 de junho, ataques aéreos promovidos por Israel destroem aí 2/3 da Força Aérea da Síria, 300 aeronaves do Egito e a totalidade da Guarda Real Aérea Jordânia. O exército de Israel captura as cidades de Rafah, El Arish e a Península do Sinai. No segundo dia, Israel apreende Gaza, Calquilia e Ramallah. E o exército de Israel cerca Jerusalém. No terceiro dia, Israel sofre pressão internacional para aceitar um cessar-fogo. E o exército de Israel captura aí Jerusalém Oriental, a Judéia, Jericó e Nabus. No quarto dia, o exército de Israel captura Hebron. Israel consolida a ocupação da Cisjordânia. No quinto dia, Israel toma o Estreito de Tirã. O exército israelense entra no Planalto de Golã, né? E no sexto dia, Israel captura as colinas de Golã e assume o controle sobre o Mar da Galileia. E aí, então, é assinado o cessar-fogo, tá? O que era esse movimento sionista, né? Um dos conflitos que mais geram tensões e preocupações em todo o mundo é o que envolve judeus e muçulmanos no território de enclave aí entre Israel e Palestina. Então, ambos os lados reivindicam o seu próprio espaço de soberania e, embora atualmente esse direito seja exercido plenamente apenas aos israelenses, tá? Então, com isso, as guerras são travadas, os grupos considerados terroristas erguem-se, vidas são perdidas e uma paz duradoura encontra-se cada vez mais distante. A área de disputa entre os dois lados em questão localiza-se no Oriente Médio, mais precisamente na Palestina, e tem como foco aí a cidade de Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém tem um forte potencial turístico religioso, tá? É considerado aí um local sagrado para as 3 grandes religiões monoteístas do planeta, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, pode-se dizer que tudo isso começou com o surgimento do movimento sionista no final do século XIX. Nesse período, uma grande quantidade de judeus começou a migrar em massa em direção aos territórios da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. Nessa região, era reivindicada pelos judeus por ter sido deles até a expulsão pelo Império Romano no século III d.C., né, dando início aí à diáspora judaica e à dispersão dos judeus pelo mundo. Pessoal, diáspora judaica
né? Ela se refere aí a diversas expulsões forçadas que os judeus sofreram pelo mundo, né? Pela consequente formação das comunidades judaicas fora do que é hoje conhecido como Líbano, Israel e Jordânia. O surgimento de Israel. O crescente número de judeus na Palestina começou então a criar um forte atrito com a comunidade árabe, estabelecida na Palestina havia séculos, e nesse momento organizações sionistas já financiavam a migração de milhares de judeus para a Palestina, contribuindo aí para o desenvolvimento de movimentos nacionalistas palestinos. Um desses movimentos foi liderado por Rajalmin al-Husseini, que defendia o fim da presença britânica, né? Ele era contrário aí à crescente presença judaica na região, e al-Husseini, inclusive, chegou a liderar uma revolta de palestinos em 1936, né? Que era uma evidência de que o clima aí já estava tenso. O genocídio sofrido pelos judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial chocou o mundo e estabeleceu as condições políticas para que um Estado judeu pudesse ser criado na Palestina. Então, os ingleses, que eram a autoridade colonial da região, abriram mão de seu domínio e entregaram a disputa de palestinos e judeus para a Organização das Nações Unidas. Vale aqui lembrar o que é a Organização das Nações Unidas, pessoal. Muitas vezes a gente fala, né, da ONU aí, e tem algumas pessoas que ainda não sabem o que significa e exatamente para que foi criada. Então, a ONU é uma organização intergovernamental que foi criada para promover a cooperação internacional, trabalhar pela paz, pelo desenvolvimento, né, e pelos direitos humanos. E ela teve aí como alguns dos países fundadores os Estados Unidos, a Índia, o Reino Unido, a França e o Brasil. Então, eles têm aí como objetivos, né, o desenvolvimento sustentável, a questão dos direitos humanos, né, o trabalhar pela paz, tá? Então, promover a cooperação internacional. Aqui nós temos um mapinha, tá, que mostra pra gente uma das questões aí de toda essa disputa, né? Então, nós temos aí a Europa, a África, temos aí o canal de Suez, né, que foi uma disputa travada, né, entre Israel, França e Inglaterra contra o Egito, né, pelo domínio de seu canal, que liga aí o porto egípcio de Port Said ao porto de Suez no mar Mediterrâneo. E por que toda essa briga? Porque esse canal, ele era aí um caminho, né, comercial importante para ligar a Europa e a Ásia sem ter que contornar aí por baixo, né, como vocês podem ver no mapa, a África. Então ele facilitava o comércio marítimo. Em 1952, liderados pelo coronel Gamal, né, do Egito, eles organizaram um levante que derrubou o rei Farouk. Então, com o fim da Guerra Fria, as rivalidades aí dos países capitalistas e dos blocos comunistas, né, o apoio dos soviéticos aos egípcios incomodou a França, a Inglaterra e Israel, que tinham interesse em dominar essa região aí, tá? Então, Israel ficou sem a possibilidade da irrigação, né, e perdeu o contato com o Mar Vermelho. A França e a Inglaterra perderam influência na economia do Egito e Israel se prepara para a retaliação em outubro de 56, né? Então, a guerra estava aí novamente declarada, tá? Aqui nós temos mais um mapa, né, que dá para visualizar bem aí a região onde fica a Palestina. Né, e temos aí a Palestina e a perda de território para Israel desde 1946 até 2005. Então, essa questão palestina é um termo que é bastante utilizado aí em referência à luta dos povos palestinos, né, após a perda dos seus territórios, o que ocorreu em função dos desdobramentos ligados à criação do Estado de Israel em 1948 e atualmente esses territórios palestinos se reduzem aí a áreas restritas na Cisjordânia e também na faixa de Gaza, onde são comuns, né, conflitos entre judeus e árabes.
Após aí a realização dos acordos entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, a Organização das Nações Unidas realizou a partilha da Palestina em 1947. Então, os judeus ficaram com 57% do território e os árabes, que eram maioria aí na região, com 43%. A capital Jerusalém, sagrada aí para as religiões judaica e islâmica, né, e também para o cristianismo, pertenciam a ambos e ficariam sob a administração da ONU. No ano seguinte foi fundado então o Estado de Israel. Então temos aí mais um mapa, né? Cor de laranja, Estado judeu, e amarelinho aí o Estado árabe. Então essa configuração obviamente não agradou nem um pouco os povos árabes, né? Que iniciaram outra ofensiva aí contra o Estado de Israel no ano da sua criação. E nesse ataque, chamado de Primeira Guerra Árabe-Israelense, liderado pelo Egito, na Transjordânia, local onde hoje é a Jordânia, né, Líbano e Síria, foi combatido pelos judeus, que já tinham nos Estados Unidos um grande aliado. Após o estabelecimento de um armístico na região, Israel ocupou novas áreas pertencentes aos palestinos, que ficaram então sem território, pois suas áreas foram novamente divididas. Os judeus então ficaram com a Galileia e outras áreas, ao passo que a Jordânia incorporou Cisjordânia e o Egito dominou a faixa de Gaza. Esses acontecimentos tornaram-se aí mundialmente conhecidos, né, como questão palestina, o caso de uma nação que ficou sem o seu território. Então a gente pode ver aí já bastante diferença no mapa da Palestina, né? Israel já ocupa aí bastante parte do território, né? E aí a parte que é ocupada por Israel está em verde mais claro, né? Depois pela Jordânia a verde mais escuro, tá? Enquanto os palestinos foram se enfraquecendo, né, consequentemente dispersando aí parte da sua população para outros territórios, Israel intensificou a sua força militar, né, e se tornou politicamente preponderante na região do Oriente Médio, principalmente após as vitórias na Guerra do Suez, dos 6 dias e do Yom Kippur. Vamos abrir um parênteses aqui no Yom Kippur. Por que se chamou Guerra do Yom Kippur? Yom Kippur é um dia aí, talvez o mais importante para os judeus, né, considerado uma data sagrada. Então ele é o dia do perdão, né, o dia do arrependimento. E esse conflito todo aconteceu bem aí nessa época, né, entre 6 de outubro a 26 de outubro, em 1973, e ele foi liderado pela Síria e Egito contra Israel, tá? Israel saiu vencedor dessa disputa, tá? Mas ficou conhecida como Yom Kippur, justamente por ter sido nessa data em que se comemora esse dia do perdão e do arrependimento, tá? Nesse intuito aí, né, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, em 64, liderada pelo Al-Fatah, né, que realizava atos extremistas desde 59 e era comandado por Yasser Arafat. Mais tarde, em 87, foi fundado outro grupo extremista, o Hamas, que é hoje formado por 3 frentes, um partido político, um braço armado e uma organização filantrópica pró-Palestina. E esse grupo é considerado por muitos países como uma organização terrorista, né, incluindo Estados Unidos e Israel, mas para alguns países ele não é visto como tal, né? Então, para terminar aqui e sintetizar esse assunto da questão palestina, em 2006, para tornar esse cenário ainda mais tenso politicamente, o Hamas venceu as eleições no território palestino, derrotando pela primeira vez o Fatah, o que gerou aí uma recusa por parte de Israel, das potências internacionais, né, de reconhecerem a Palestina, isolando a autoridade politicamente. Além disso, o governo de Israel, né, atualmente na figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, vem incentivando a instalação de colônias de judeus em áreas sobre a posse de palestinos, incluindo a faixa de Gaza. Então, uma das áreas onde há mais atentados terroristas
e conflitos armados no mundo. E até esses dias nós estávamos aí com ataques, né, armados aí na faixa de Gaza, né, que terminaram em 21/5, né, com a aprovação do cessar-fogo, que foi mediado aí pelo Egito. Então, mais de 240 pessoas morreram aí nesses 10 dias de conflitos, né, e a maioria dessas pessoas eram palestinos, né. O comunicado israelense, né, e todo o pessoal aí, seus governantes, deixam claro que a paz, ela pode ser temporária. Então, isso tudo pode continuar aí ocorrendo nessa questão entre Israel e Palestina, tá? Então, para a gente finalizar aqui essa questão, atualmente muitas questões dificultam aí a concretização da criação do Estado da Palestina, né, o que inclui aí a questão dos colonos judeus incentivados por Israel, e além disso, os israelenses eles detêm controle sobre os recursos naturais, até mesmo sobre a água, e não parecem estar dispostos aí a ceder essa posse aos árabes, né? Isso sem falar na cidade de Jerusalém, que é considerada sagrada para os muçulmanos, então ela é reivindicada pelos palestinos e também não será cedida sobre nenhuma hipótese pelo Estado de Israel. Então, consequentemente, os atentados terroristas e confrontos continuam ocorrendo, incluindo a forma como Israel contra-ataca aí as ações do Hamas, né? Muitas vezes com o uso desproporcional de força e poderio militar. Recentemente, o Brasil criticou publicamente a forma de agir de Israel em termos de violência em Gaza. E estamos aí nesse impasse, né, esperando que toda essa situação se resolva. E como eu falei para vocês, isso é algo que está ainda longe de acontecer. Imagens como essa aí, né, são que a gente vê nos telejornais e jornais ultimamente, né, que são as imagens dos escombros que foram deixados aí na faixa de Gaza, pessoas que morreram, pessoas que ficaram feridas, que perderam suas famílias, que perderam os seus lares, né? E tudo isso por questões aí territoriais e brigas que poderiam até ser resolvidas de outra forma, tá? Vamos agora para a parte 2, falar um pouquinho aí sobre os ataques terroristas do 11 de setembro. Os atentados de 11 de setembro foram atentados suicidas que foram cometidos aí por fundamentalistas islâmicos vinculados à organização terrorista Al-Qaeda. Então essa organização liderada aí na época pelo Osama Bin Laden motivou 19 terroristas que sequestraram 4 aviões comerciais, lançando-os contra locais específicos nos Estados Unidos. Então 2 desses aviões se chocaram aí contra as 2 torres do World Trade Center, que era um antigo prédio comercial localizado em Nova York. O terceiro se chocou contra o Pentágono, sede do Parlamento de Defesa dos Estados Unidos. E o quarto caiu numa área inabitada aí da Pensilvânia, tá? Porque os passageiros desse avião conseguiram aí se rebelar, né, e lutar contra os sequestradores e acabaram derrubando o avião numa área inabitada. Em consequência dos atentados, os Estados Unidos organizaram a invasão no Afeganistão no ano de 2001. Esse é assunto que nós vamos tratar mais para frente. O World Trade Center, né, tá aí bonitinho, antes do 11 de setembro, era um complexo de 7 edifícios que foi inaugurado em 1973 e dentro desse complexo estavam aí as famosas Torres Gêmeas, né, que possuíam 110 andares e 417 metros de altura. Essas torres abrigavam inúmeras empresas e estavam localizadas em uma das regiões mais valorizadas de Nova York. Então elas chegaram aí a ser os prédios maiores do mundo, né? Então eram aí grande símbolo da famosa cidade norte-americana. Como foram esses ataques? Os atentados que ocorreram aí no dia 11 de setembro se iniciaram com o sequestro de 4 aviões por 19 terroristas. Os aviões sequestrados foram 2 Boeing 757 e 2 767. Esses decolaram aí de diferentes locais do leste dos Estados Unidos, com direção ao estado da Califórnia, na costa oeste.
Aí nós temos os voos sequestrados, né? O voo 11 da American Airlines, que decolou de Boston para Londres, que foi o primeiro que colidiu contra o World Trade Center, sendo jogado contra a Torre Norte. O voo 77 da American Airlines, que decolou de Washington para Los Angeles e foi lançado contra o Pentágono. O voo 175 da American Airlines decolou de Boston para Los Angeles e foi o segundo avião a colidir contra o World Trade Center, sendo jogado aí para a Torre Sul. O voo 93 da United Airlines, que decolou aí de Newark para São Francisco e provavelmente seria lançado contra o Capitólio, mas aí acabou caindo na região desabitada quando os passageiros se rebelaram contra os terroristas sequestradores, tá? Aqui nós temos aí, né, o horário em que se deram os acontecimentos, portanto, às 7h59, o primeiro voo, né, aí da American Airlines, voo 11, ele saiu do aeroporto com destino a Los Angeles com 81 passageiros e 11 tripulantes. Depois, às 8h14, o voo 175 da United Airlines, né, partiu de Boston para Los Angeles. Às 8h20, o voo 77 da American Airlines saiu do aeroporto de Washington com destino a Los Angeles. Às 8h42, o voo 93 saiu de Newark com destino a São Francisco. Às 8h46, o voo 11, ele bateu na Torre Norte do World Trade Center. Às 9h03, o voo 175 bateu na Torre Sul. Às 9h37, o voo 77 bateu no lado oeste do Pentágono. Às 9h59, a Torre Sul desmorona. Às 10h03, o voo 93 caiu na Pensilvânia. E às 10h28, a Torre Norte desmorona. Então, pessoal, isso foi uma coisa que aconteceu assim muito rápido, né? Vocês podem ver aí que em menos de 2h30, todo esse desastre aconteceu e as duas torres caíram. Então, foi uma coisa assim rápida mesmo, tá? Poucos minutos depois da primeira colisão, um segundo avião, o voo 175 da American Airlines, foi lançado contra o World Trade Center às 9h03, né? Dessa vez contra a Torre Sul. Então, esse avião tinha decolado de Boston às 8h14. Às 9h37, o terceiro avião sequestrado foi lançado contra o Pentágono. E o quarto caiu na zona rural lá de Shanksville, na Pensilvânia. O incêndio das duas torres fez com que a estrutura do prédio, né, que era feito de ferro e aço, fosse superaquecida e com isso o prédio fosse abaixo. Então, a primeira torre que caiu foi a Torre Sul e isso aconteceu às 9h59. A segunda torre desmoronou às 10h28. Antes de ambas caírem, algumas das pessoas que estavam entre os andares atingidos ficaram presas no incêndio e, em meio a uma situação desesperadora, acabaram se jogando do prédio em alturas superiores a 100 metros. Depois que a primeira torre foi atingida aí pelos terroristas, a imprensa começou a realizar a cobertura ao vivo do que acontecia. Então, a segunda torre foi atingida, né? As imagens começaram a ser televisionadas para milhões de pessoas, assim como as imagens que ganharam grande destaque no atentado foram as das torres gêmeas ardendo, né, em chamas, e o trabalho dos socorristas para evacuar aí os prédios o mais rapidamente possível. No caso do Pentágono, não existem muitas imagens do momento do atentado, né? E quanto ao quarto avião, não há nenhuma imagem da sua queda. Então, aí um resumo, né, desse atentado, né, que cerca de 15 mil pessoas estavam nas torres naquele dia. Então, ali era realmente o maior alvo dos terroristas, né? Então, tivemos aí 2.606 mortes em Nova York, 125 no Pentágono, 246 mortes nos aviões, entre os passageiros e tripulação, e 19 terroristas mortos. O 11 de setembro representou o primeiro ataque em que os Estados Unidos sofreram dentro do seu território desde Pearl Harbor. E apesar de quase 3 mil mortos, o 11 de setembro poderia ter tido um resultado pior se os seus organizadores tivessem aí levado à frente um plano, né, original, que era de atacar as instalações nucleares do país. Então, os terroristas acabaram abandonando essa ideia, né, por temerem as suas consequências. A autoria do ataque, né, ela é responsabilizada aí, né, para
A Al-Qaeda, né, que é uma organização fundamentalista islâmica que surgiu lá no Afeganistão em 1988, né, e era conhecida por já ter realizado dezenas de ataques terroristas em diferentes partes do mundo, tá? Vamos pular essa parte aqui, porque já está ficando bem extenso esse vídeo e nós já tratamos disso nas nossas aulas, né? Isso aqui é só um resumo para vocês conseguirem fazer aí o roteiro de vocês, tá? As consequências, né, que ficaram aí, inúmeras pessoas, né, inúmeras situações foram atingidas aí nos Estados Unidos, né, e em outras partes do mundo também, né, e devem ser primeiramente mencionadas o número de pessoas mortas, né, quase 3 mil mortos, além da destruição dos materiais, né, que os atentados causaram aí. Então, os Estados Unidos reagiram imediatamente a esses atentados em outubro de 2001 e, por ordem do presidente George W. Bush, foi iniciada a invasão no Afeganistão. Os objetivos dessa invasão aí eram capturar Osama Bin Laden e derrubar o Talibã. Então, o governo fundamentalista que dava abrigo ao mandante do atentado, o Al-Qaeda, né? O governo talibã foi derrubado e os governos democráticos foram organizados no Afeganistão, mas a situação do país nunca se estabilizou. Então, depois aí do atentado, foi criada nos Estados Unidos uma legislação antiterrorismo, né, extremamente rígida, e essa lei, conhecida aí como Ato Patriota, até a sua expiração, dava permissão ao governo norte-americano para interceptar ligações telefônicas e mensagens enviadas por pessoas suspeitas sem pedir autorização da justiça. Ela também tomava medidas para impedir a lavagem de dinheiro em movimentações bancárias suspeitas e permitia autoridades norte-americanas, né, de confiscarem propriedades de pessoas suspeitas, né, e de cooperarem com o terrorismo, etc. Essas medidas foram tomadas nas práticas de segurança dos voos, tornando-as mais rigorosas e criteriosas. Então, em 2015, durante o segundo governo de Barack Obama, o Ato Patriota foi substituído pelo USA Freedom Act, né, após o seu prazo de validade ter aí expirado. Pessoal, o roteiro 5, ele já está lá postadinho para vocês, bonitinho, no Drive. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem e a gente tenta aí ajudar vocês e esclarecer, tá? Bons estudos, até a nossa próxima aula.